o melhor plantel do país, Flamengo, o melhor time, e como equipe, o Palmeiras tem unidade melhor. Eu tava vendo agora o Bisoiano, né? De olho no peixe e de olho no gato. Tava vendo o jogo do Palmeiras e vi um pedacinho do Flamengo. O Flamengo no segundo tempo lá, que tá lá nos Estados Unidos lá, fazendo a pré-temporada, o Tite mudou 10, deixou só o goleiro, o argentino Rossi. Olha os 10 que entraram no segundo tempo, que tava no banco. Entrou o Wesley, Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Ayrton Lucas, o meio campo ficou Ala Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz, Bruno Henrique e Gabigol. Imagine quem saiu jogando. Esse foi o time no segundo tempo que o Tite mudou. Quer dizer assim, como plantel, força, acho que o Flamengo tem jogadores de qualidade, mas como time mesmo, unidade de grupo, acho que o Palmeiras é melhor. O Flamengo, claro que nós vamos voltar a falar. Eu acho que o São Paulo vai dar trabalho esse ano, viu? Nós vamos falar já do campeonato, só como informação de uma beiradinha do Flamengo. Tive uma informação hoje que o Flamengo, ele separou uma grana para contratar jogadores. Coisa de 80 milhões, mais ou menos. E comprou o De La Cruz à vista. Sim. Só que o Vinha, ele conseguiu parcelar. As parcelas, o dinheiro das parcelas sobrou dessa cota de compras. Ele vai pagar uma prestação por ano. Ou seja, tem muito dinheiro ainda. Então essa sobra vai dar para contratar mais alguns jogadores. Só que é o seguinte, ó, o Flamengo é o Gordão, né? É o Gordão lá, o Brasil e o presidente Landim. Eu tava vendo aqui também Barcelona, hoje jogou Betis e Barcelona. 4-2, o Barcelona ganhou lá em Sevilha, né? O Betis é de Sevilha. E o Luiz Henrique foi titular do Betis. Não vai ser nada fácil aí. Mas a reunião já tá marcada para que entre os dirigentes. Porque se o Luiz Henrique tivesse afastado, eu tava olhando a escalação, ele saiu de titular. Saiu de titular. Foi? Quer dizer assim, o cara que jogou no Campeonato Espanhol, La Liga, de titular, você acha que os caras vão... Contra o Real Madrid, né? Contra o Barcelona. Contra o Barcelona. O Real Madrid você acha que esse cara vai... aí que roubaram os caras. Tem que meter a mão mesmo. A mão é o Madrid, é um gigante. Agora... Almeria, queria arrumar o que em Madrid? Brincadeira. É engraçado que o Flamengo pode ter 4 jogadores da seleção uruguaia, né? O Varela está sendo convocado também. Hoje, o Varela mesmo no banco no Flamengo, não jogando, o Bielsa chamou ele já. Quando a seleção brasileira jogar, o Flamengo não liga, mas quando o Uruguai jogar... O Uruguai jogou, o Flamengo... 4 Uruguai e um Uruguai convocado também direto, né? Você falou que tava um olho no peixe, outro no gato, né? Como é que foi o Flamengo, o De La Cruz, como é que foi? Não, porque eu vim pra cá, né? Eu vi só o primeiro tempo. Tá. A gente tem que fazer aqui agora o programa. A torcida tava animada lá, Vamp? Na terra do Tio Sam, o futebol não combina muito ali, né, Flávio? Mas não era torcedor brasileiro? Não, só tinha torcedor do Flamengo e tudo assim, mas pra uma preparação, os brasileiros que moram na Flórida ali, brasileiro toda parte indo lá pra ver o Flamengo, né? O Flamengo começa a sair jogando com Rossi, né? Rossi, Varela, Davi Luiz e Léo Pereira, e um lateral esquerdo zagueiro, Carbone, eu acho que é neto. Carbone. Acho que é neto daquele Carbone lá que foi treinador. É, né? É. Então, ele que mete a bola, inclusive. Do primeiro gol do Cebolinha, né? Que é o pênalti, que dá o pênalti pro Cebolinha. Eu vi o primeiro tempo, jogo de pré-temporada, a gente achando, me surpreendeu assim a força e a qualidade quando termina o primeiro tempo 2-0. O Pedro faz um e o Cebolinha faz o outro. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro começou jogando. O ataque titular para mim... a gente achava que ia jogar Gabigol. Eu tô falando que o ataque titular... E o ataque titular tá fazendo gol. Foi um gol do Cebolinha e um do Pedro. Na estreia do Campeonato Carioca, Pedro gol e Cebolinha também. Vai se firmando. Tem uma temporada longa, grande, mas os caras vão ganhando confiança. O De La Cruz aí... Quando começou o jogo, segundo tempo, eu vim para cá. Já estreou lá. Entrou no segundo tempo. O que dá pra... Jogou De La Cruz, Arrascaeta. Olha pra ele. De La Cruz, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Olha só o time reserva que tava. O que dá pra esperar do De La Cruz, hein, Vamp? Ele, pra mim, é assim, né? O Carlos Santos, irmão, jogava demais também, né? Teve uma passagem aqui pelo Santos. Vendo o De La Cruz jogar pelo River, pela Cruz Brasileiro, Libertadores, e algumas partidas do Campeonato Argentino que a gente dá uma olhada de vez em quando. Para mim foi uma contratação muito boa, né? Um cara que titular da seleção uruguaia. Você vê que o Arrascaeta é banco lá.
seleção do Uruguai, ele é titular absoluto. Ele é titular e provavelmente ele vai estar vendo ele na Copa do Mundo. Agora, o que me surpreende é o Flamengo ter 4 uruguaios. Pois é. 4 uruguaios convocados, viu? Até o Varela, que era reserva, agora é titular. O Varela hoje sai. Começou o Campeonato Carioca contra o Dax de titular, hoje foi titular de novo. Provavelmente o Tite vai deixar ele de titular. Vai ser 4 jogadores que o Bielsa normalmente está convocando os 4. O De La Cruz é o tipo de jogador que você fala que o Palmeiras tinha que arriscar um pouco mais? Ah, De La Cruz é um... Quanto foi? 8 milhões? 80 de reais. 16 milhões de... 16 milhões de 80 milhões de dólares. né? À vista. 16 de dólares à vista, O Flamengo está num patamar de investimento muito grande. E é isso, é um investimento que faz, é o que você mesmo falava, Flávio. Sobrou dinheiro ainda está sobrando dinheiro. Mesmo com a compra do De La Cruz, mesmo com a compra parcelada do Vinha, tá sobrando dinheiro. Então o Palmeiras pode fazer um investimento desse tipo. Não sei se 80 milhões, não posso 80, posso 60. Buscar alternativas que se encaixem nesses valores. Mas gastar um pouco mais em jogadores mais pontuais, assim, que possam resolver o problema. Que aí é o que a gente estava falando. Eu acho que é um jogador que poderia ser do Palmeiras, do Flamengo, e eu acho que só essas duas equipes têm cacife para contratar. Meio atrevidamente o Atlético. Mas o Atlético ainda tem muito essa questão, assim, não é uma dívida que incomoda, mas é uma dívida que ainda existe lá, que vai sendo sanada aos pouquinhos. Mas ainda assim, eu acho que para pagar 80 milhões, eu acho que só o Palmeiras e o Flamengo poderiam fazer esse tipo de investimento. Mas é um jogador que, pro Palmeiras, eu acho que não ia resolver muita coisa, porque o meio tá muito bem feito ali no Palmeiras. E não dá pra ele ser reserva. E não dá pra ele ser reserva. Você vai quebrar todo... Quando o Veiga não jogar, ele joga. Aí não dá, né? Agora... Daí você quebraria todo um sistema que já existe no Palmeiras. Mas é um jogador zaço. Tem uma coisa que é interessante nisso aí. Se pegar... E aí diz muito sobre o perfil dos dois, do Palmeiras e do Flamengo. Se você começar a comparar jogador por jogador, então assim, o Everton e Rossi. O Everton chegou em 2018, o Rossi agora. Sim. Mike barra Marcos Rocha e os do Flamengo. Os do Palmeiras chegaram em 2017 e 2018. Os do Flamengo há pouco tempo. Gustavo Gomes, em 2018. O do Flamengo há pouco tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Flamengo, ele está girando muito mais, ele faz esses investimentos mais altos toda hora, porque ele está procurando mais do que o Palmeiras. Não, fora isso, velho, que a gente não contou, né? O principal, o comandante. Também. O Palmeiras está indo por 4 anos, o Flamengo troca toda hora. O Flamengo é campeão, foi campeão com o Dorival, não renovou o contrato. Mandou o Rogério Ceni embora, E sendo foi campeão. a perdição do... Não, o Rogério é campeão também. Sim, não, mas... Eles mandam treinadores embora que é campeão. Não é assim, não ganhou, a temporada foi ruim, não tem ninguém, que nem foi a última. Sim. E os caras estão sendo campeão, o Rogério foi campeão, foi mandado Brasileiro. embora. O Dorival não renovou o contrato. Domenech, que foi mais ali, o Paulo Souza. O Domenech não foi campeão, né? Foi o Paulo Souza, Domenech... Não, o Paulo Souza não foi. O Domenech Esses não foram campeões. Não, Rogério e Dorival. Rogério e Dorival. Mas Brasileiro. E o Abel tá lá. muito mais. E o Abel tá lá, firme e forte. Renato nesse grupo todo também. O Renato foi mandado embora com 80% de aprovação. Mas é porque... Ele perdeu uma bola do menino lá, do Andrés Pereira. É que eu acho que tem também uma diferença também de tempo dos dois, quando começou a ser montado, né? O do Palmeiras começou a ser montado, esse time que a gente tá vendo, não necessariamente ele inteiro, mas boa parte dele, um pouco depois do que o Flamengo começou a montar. Então o Flamengo colheu os frutos naquela temporada fantástica de 2019 e esperava-se que ia continuar dessa forma. Por exemplo, hoje, os remanescentes, o Piperno estava lembrando os jogadores que estão desde 2018, 2017, alguns 2020. O do Flamengo, por exemplo, é Gabigol, Bruno Henrique. E tá uma dificuldade danada de fazer com que eles rendam o futebol que eles já renderam, né? O Bruno Henrique tá rendendo mais do que o Gabigol, né? E aí, problemas no salário, no acerto contratual, tudo isso, assim, de, sabe, encaixar o que o Flamengo quer pagar e o que o jogador quer receber. Sem dúvida tem... Mas perdeu muito jogador. Felipe Luiz aposentou, Davi Luiz, como é que tá? Rafinha saiu, Diego Alves aposentou. Então, boa parte daquele time que conquistou,
né, e da forma que conquistou, não existe mais. Então agora tá essa concha de retalhos, tentando acertar o time. Tem dificuldade na lateral direita, na lateral esquerda tem o Ayrton Lucas e nada mais, assim, agora com a aposentadoria do Felipe Luiz. A zaga tem dias que tá muito bom, dias que tá muito mal. O meio-campo nunca tá satisfeito, né? Como tá o ataque. Tem tanto jogador bom que você tem que ficar rodando. Então o Flamengo me parece um pouco mais caótico, por mais que tenha boas peças, um pouco mais caótico do que tem o Palmeiras com mais constância. Desequilibrado, né? É, isso. A palavra, né? É um time mais desequilibrado. Por enquanto, deve acertar. Você citou aquele campeonato de 18 que o Palmeiras ganhou com o time, enfim, com o time reserva. Sim. Daquele time, o Palmeiras tem um monte hoje. O Everton, o Marcos Rocha, Mike, Gomes, o Zé Rafael, o Dudu, que era daquele time, que está se recuperando de contusão, ó, só eu já falei de meio time. O Palmeiras foi mantendo essa base, essa espinha dorsal. E assim, então acho que não precisa gastar muito. Agora, esse ano, com a saída do Rony, eu acho que abre espaço. Vai ter uma vaga no ataque que tem que ser preenchida por alguém lá de alto nível. Né? Porque no segundo semestre, né, Flávio, a gente não pode esquecer que tem Libertadores, é o momento que o Campeonato Brasileiro se decide. Do Hendrick, né? Desculpa, do Hendrick. Então, aí será que eu comi alguma bola? Que às vezes não, mas é verdade. Às vezes você come uma bola. Não, mas faz sentido isso, porque vai faltar alguém lá na frente. Mas é esse tipo de investimento que eu falo, que assim, é pontual, um pouquinho mais caro, pontual. E vamos falar a verdade, né? Também, assim, o Hendrick foi o cara que decidiu o brasileiro do ano passado. Total. Então, assim, é um menino aí. Botafogo, ele pediu. Divisor de água. Assim, um jogador especial, né? Não dá para imaginar que vai ali no mercado da esquina e vai achar alguém, né, que possa suprir. Não é assim. A gente está falando de um jogador especial.